Nem tudo que você está vivendo hoje é falta de oportunidade. Agora me responde uma coisa: quantas coisas Deus já colocou diante de você, mas a sua mente ainda não conseguiu acessar? Quantas portas se abriram, mas por dentro você continua pensando como alguém que está preso? Quantas vezes o cenário mudou, mas você continuou reagindo do mesmo jeito? Porque se a gente for sincero, muitas vezes nós queremos viver coisas novas, mas continuamos carregando uma mentalidade antiga. Queremos uma nova estação, mas com pensamentos velhos. Queremos uma nova história, mas com os mesmos padrões. Queremos viver o extraordinário de Deus, mas ainda preso à escassez, à comparação, ao medo e à culpa. Mas eu tenho uma palavra para a sua semana. Eu quero falar com você sobre exatamente isso. Mude a mente, mude o jogo. A Bíblia diz em Provérbios 23, 7, porque como imagina a sua alma, assim é. Isso é muito profundo, porque a palavra de Deus nos mostra que a nossa vida não é governada apenas por aquilo que acontece fora. A nossa vida também é conduzida por aquilo que acreditamos por dentro. A maneira pela qual nós pensamos cria as crenças que determinam a nossa vida. Você não vive apenas o que acontece. Você vive como você interpreta. Você vive naquilo que você acredita. Você vive de acordo com a mentalidade que governa o seu coração. Talvez Deus queira começar mudando a forma como você enxerga esse cenário. Mudança de pensamento. O apóstolo Paulo nos convida aos Romanos, capítulo 12, realmente viver essa transformação. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso é tão profundo. A Bíblia não começa por uma transformação de aparência, não começa pelo comportamento externo, não começa pela agenda, ela começa pela renovação da mente. Porque uma mente antiga não pode alcançar um novo padrão de vida. Uma mente presa pode limitar uma promessa liberada, uma mente governada pelo medo pode fazer com que você recue diante uma porta que Deus abriu. E talvez esse seja o grande ponto. A sua mente não nasceu pronta e você não percebeu isso. Ela foi formada por ambientes, formada por experiências, por cultura, pela sua formação de vida, pelos traumas, por tudo que você vivenciou até agora. E sem você perceber, muita gente começa a viver baseado exatamente nisso. Tem gente que até tem, mas vive como não tivesse. Tem gente que até pode conquistar, mas por algum motivo descansa, procrastina, não percebe que a sua mente está sendo administrada pelas suas experiências antigas. Isso não é o que Deus tem para você. Ele quer te levar a um novo nível. Ele quer mudar padrões para mudar comportamentos e mudar resultados. Você não será mais realmente guiado pela sua mentalidade antiga. Paulo diz em Efésios capítulo 4 que nós precisamos nos despir do velho homem, sermos renovados no nosso mundo interior, na forma de pensarmos. Assumimos a nossa identidade como um novo homem. Ou seja, Deus não quer apenas te colocar em novos lugares, Ele quer mudar a tua maneira de ser. Porque não adianta Deus mudar o ambiente se a sua mentalidade ela continua sendo a mesma. Não adianta Deus mudar as estações se os padrões continuam antigos. Não adianta você pedir abundância se por dentro você continua sendo governado pela escassez. A escassez não é apenas a falta de recurso. A escassez muitas vezes é a falta desse encontro com Cristo, que te dá a liberdade para viver tudo o que Cristo tem te proporcionado. Porque quando Cristo governa a nossa mente, a gente entende que Deus dá a cada um conforme a sua necessidade e também a sua capacidade, ao propósito que Ele tem de acordo com a sua missão. Então, você para de se comparar, você para de medir a sua vida pela régua do outro e você para de viver preso àquilo que falta. E começa a enxergar que Deus já colocou nas suas mãos tudo aquilo que você precisa. Eu me lembro de uma história muito profunda que marca a minha vida. O segundo livro de Reis, capítulo 7, a Bíblia fala de 4 leprosos que estavam na entrada da cidade. Havia uma grande crise. A fome era real, medo, escassez. Aqueles homens que estavam fora da cidade, parados, limitados, sem nenhuma projeção de vida, eles fizeram uma pergunta que mudou o jogo. Ficaremos aqui até morrer? Talvez essa pergunta os levaram a uma mudança de pensamento. O cenário não mudou, tudo era a mesma coisa. A fome estava ali, mas a mente deles mudaram. E quando eles
perceberam isso, eles fizeram um movimento. Se ficarmos aqui, morreremos. Mas se entrarmos na cidade, também há fome e também morreremos. Mas por que não entraremos no arraial dos Círios? Bem, naquele momento não tinha garantia, mas tinha uma decisão. E uma decisão faz um movimento que tira você de uma paralisia. E quando eles caminharam em direção aos Círios, quando eles caminharam para enfrentar os seus inimigos, Deus já tinha intervido de uma forma sobrenatural. E aqueles homens abandonaram as suas posições. E agora aqueles leprosos se depararam com abundância num simples movimento. E eles entenderam que não era só para eles. O que Deus estava fazendo na vida deles era para transbordar sobre toda a cidade. Ou seja, a mentalidade é esse lugar que vai definir o ponto de partida. É um lugar onde você decide obedecer à instrução que você recebe e acreditar em cada uma das promessas que estão diante de nós. Sabe, você precisa sair desse lugar onde você está aprisionado. Porque, na verdade, tem muita gente esperando tudo mudar por fora para depois mudar por dentro. Mas muitas vezes Deus está esperando você mudar por dentro para te conduzir para um novo tempo, para uma nova estação. Tem um ponto importante aqui que me faz realmente perceber essa mudança de mentalidade. Não basta apenas você pensar. A partir do que você pensa, você tem que decidir, você tem que agir, você tem que vencer, você tem que obedecer, você tem que realmente quebrar os padrões, mudar os ciclos, se livrar da culpa, da comparação, de tudo aquilo que estava impedindo você. Eu tenho certeza que vai ser uma semana poderosa. Deus vai te levar a um movimento de decisão, de obediência, porque você vai mudar a sua mentalidade. Vamos juntos viver uma experiência muito poderosa nessa semana. Mude a mente, mude o jogo. Lembre-se, você só pode ir além se você mudar a tua maneira de pensar. Começa a agir agora e acessar tudo que Deus lhe proporcionou. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Se essa palavra falou com você, envia para alguém. Eu tenho certeza que se a sua mentalidade muda, você também pode ser parte de um movimento que vai abençoar muitas vidas. Deus abençoe.